Fala galera, e aí, tudo bem? Eu voltei depois de eu só ter postado 2 vídeos, eu acho, no mês passado. Mas eu voltei, galera. E hoje vai começar um novo, como é que posso falar assim? Um novo quadro no canal. E que vai ser os top 10 mais poderosos de tal filme ou tal série, tá? E nós vamos começar com esse top 10 dessa série ou dessa franquia. Contos de Acádia, que tem Caçadores de Trolls, Os Três Lá Embaixo, Magos e aquele filme Ascensão dos Titãs. Então, vamos começar, né? Então eu vou falar o top 10 mais poderosos desse universo. Mas calma lá, é a minha opinião, tá? Se você tem uma opinião diferente, pode comentar aí nos comentários, tá bom? E eu quero ver seus motivos, ok? Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder algum vídeo e comenta aí o que você achou do vídeo da minha e do meu top 10. E é isso que eu irei fazer agora, comentar o meu top 10 e cada feito. Olha só, essa aqui é a minha opinião, tá bom? Eu não sei se, tipo assim, esse personagem pode, eu tô considerando ele poderoso, tá? E eu vou listar os feitos dele e os motivos que eu coloquei ele em tal posição, tá? Então vamos começar. Contos de Acádia tem vários seres poderosos, como magos, alienígenas, trolls. Então, essa lista meio que ficou na minha cabeça em qual personagem que eu devia colocar, porque já tivemos personagens extremamente poderosos, que enfrentaram outros que pareciam fortes, porém ficaram fracos. Então, eu vou comentar aí meu top 10, tá? Então, começa a lista. Em 10º lugar fica Clara Nunes, a namorada do caçador de trolls Jim Lake. A Clara, ela tem uma magia do Reino das Sombras, que isso aconteceu após o cajado dela ter se quebrado, por causa lá do final da terceira temporada de Caçadores de Trolls. Depois disso, ela começou a ganhar poderes em Wizards, nos Magos, Contos de Acádia. E quando ela ganhou os poderes, ela ficou extremamente poderosa, porque lá na série, ela conseguiu criar uma nuvem que conseguiu passar os Trolls antes que eles se queimassem, já que, quem não sabe, o sol queima os Trolls. É, exatamente, eles parecem vampiros agora. E também ela teve outros feitos de poder, como ela enfrentou um mutante lá no passado e participou da Guerra da Ponte Olha a Morte. Ela teve bastantes feitos de poder. Além de que ela também encarou a Morgana, encarou a Arcana, filme do Ascensão dos Titãs, aguentou golpes do Belrock, do Scargael, da Nag na forma Titãs. Ou seja, eu deixei ela em 10º lugar porque ela realmente é poderosa. Ela mostrou feitos de poder surpreendentes, sabe? Além de que ela tinha uma das armas mais mortais do universo, né? O Cajado das Sombras podia ir em qualquer lugar se ela pensasse. E agora ela tem esse poder. Ou tinha, né? Já que aquele filme voltou na linha do tempo. Que coisa! Comenta aí se vocês querem que eu faça um resumo de todas essas séries. Assim vai ter engajamento no meu canal. Tá, vamos continuando a lista, tá? Então eu deixo ela em 10º lugar. Agora, em 9º lugar fica o Gammar. O Gammar, ele é um dos vilões mais temidos de Contos de Acádia, porque o cara, ele é uma fera, viu, bicho? Literalmente, entendeu? Não entendeu, né? Não entendeu, tá. Enfim, o Gammar, ele era um troll impiedoso, além de que ele era um dos vilões mais poderosos daquele mundo. Pra você ter uma ideia, todos os trolls e os humanos tinham medo dele. Além de que ele participou da Ponte Olha a Morte, foi ele que começou essa guerra. E ele é extremamente poderoso, galera. Ele conseguiu derrotar o A no combate mano a mano. Ele era o líder do A, conseguiu derrotar o Daral, que era um troll bem forte. Além de que ele deu trabalho pro Jin, caçador de trolls, viu? Ele ia matar o Jin se não fosse interrompido pelo conselheiro dele. Ou seja, o Gammar, ele era um vilão bem impiedoso e bem temido. Peraí, o que eu ia falar? Ah, sim, bem temido. O único jeito do Jin derrotar o Gammar foi ele virando um troll. E mesmo assim, o Gammar ainda deu trabalho para ele. Ou seja, galera, o Gammar merece estar em 9º lugar dessa lista, porque ele realmente mostrou feitos de poder impressionantes. Pena que ele se foi, né? Ou será que não? Pera um pouquinho. Tava calor, também tá vindo verão finalmente. Enfim, eu deixo em 9º lugar o Gammar. Então, vamos ir para a 8ª posição. Em 8º lugar fica Dux Caspegan. Acho que é Dux Caspegan.
O Duque, o ajudante do Merlin, ele é um mago também, que após a morte do Merlin virou o sucessor dele. E o Duque, no começo, ele parece ser só um garoto normal. Só que aí, em Magos e em Ascensão dos Titãs, ele mostrou vários feitos de poder impressionantíssimos, sabia? Primeiro, ele viajou no passado, combateu um mutante, além de que depois, lá no passado, nessa outra linha do tempo, ele conseguiu impedir que a Morgana devastasse o mundo. Ou seja, ele conseguiu impedir a Morgana, uma das vilãs mais poderosas daquele mundo. Pera aí um pouquinho. Tá, ele conseguiu derrotar a Morgana, que era uma das vilãs mais poderosas dessa franquia, além de outros feitos de poder. Com a sua guitarra, ele conseguiu desmaiar o Jin Torgal. Olha isso, maluco, conseguiu desmaiar o Jin Torgal que havia derrotado o Gammar. Olha isso é um feito de poder. Além de outras coisas, ele conseguiu lutar contra não é duas pessoas, já que não sou bem... Não, são pessoas, tá. Ele conseguiu derrotar 2 integrantes da Ordem Arcana, os Arcanos, que eram os seres mais antigos do universo. E depois que ele caiu lá na nave, ele infelizmente foi de F. Só que aí, mesmo assim, depois voltou à vida. Pô, olha isso, cara. Ele se foi e voltou à vida. Eu nunca vi isso aí nessa franquia. Além de que, antes da Ascensão dos Titãs, ele ainda teve outros feitos de poder. Lutou contra o Skygael, que era o Arcano de Gelo. Conseguiu segurar o Titã da Nag. Não foi por muito tempo, mas mesmo assim segurou. Além de que ele tem 900 anos, então ele tem vários conhecimentos de magia. Além de que ele é o sucessor e ajudante do Merlin. Então o Merlin ensinou ele muito bem a ser um ótimo sucessor. E falando sobre o Merlin, é ele que abrimos nessa lista. Em 7ª posição fica o Merlin. O Merlin de Contos de Acadia, ele é como eu posso falar? Ele é o mago mais inteligente desse universo, talvez o ser mais inteligente. Porque primeiro, além de que ele criou artefatos bem poderosíssimos, como o amuleto, que sem o amuleto não teria como vencer o Gammar. E o Merlin, ele é bem poderoso para falar a verdade. Porque olha isso, cara, com o seu cajado, ele conseguiu derrotar a Morgana no passado e mesmo assim ele conseguiu prender a Ordem Arcana. Olha isso, maluco, feito de poder. Além de que ele tem outras habilidades, como criar escudos e tal, junto com o seu cajado. E o que mais ele fez? Deixa eu pensar. Caramba, eu tinha que ter pesquisado antes. Lutou contra um mutante também. Mesmo assim, ele é um mago bem habilidoso de conhecimento de magia. Ele sabia como viajar no tempo. Ele conseguiu construir o amuleto que impediria o Gammar. E ele teve outro feito em magos. Ele conseguiu prender o Bular junto com a ajuda do Duque. Caramba, eu devia ter dito isso aí na análise do Duque. Pra fazer o que, né? Então, o Merlin tem que ficar nessa posição. Além de que ele treinou o Duque e a Morgana. E falando sobre a Rainha Macabra, é ela que fica em 6ª posição. Em 6º lugar fica Morgana Le Fay. A Morgana, ela é uma das vilãs e feiticeiras mais poderosas daquele universo. Para vocês terem uma ideia, o Merlin teve que usar todo o poder dele para prender a Morgana só. E depois que o Gammar libertou, ela ficou ainda mais poderosa. Humilhou o Merlin, humilhou o Jin Torgal, humilhou os caçadores de Torgals. Além de que ela conseguiu ter a alma do Engoroth, que era um assassino dessa franquia. E ela ainda conseguiu acabar com a vida dele. E mesmo o Jin tendo a sua espada da luz do dia, ele tentou acabar com a Morgana. Mesmo assim, não impediu ela. Ela quebrou a espada, maluco, nem sangrou. Olha isso, como é que você diz que ela não é poderosa, né? E além disso, o único jeito de prender ela foi o Cajado das Sombras. E olha que ainda foi mais difícil ainda. Além de que em Magos, ela teve outros feitos de poder, como ela lutou contra o Duque e quase ganhou vitoriosa. Começou a guerra Ponte Olha a Morte. Ou seja, ela teve vários feitos de poder. Lutou contra o seu irmão, o Rei Arthur, o Cavaleiro Verde. E ainda conseguiu sair vitoriosa, mesmo estando de F. Mas mesmo assim, ela teve vários feitos de poder impressionantíssimos, viu? E além disso, lutou contra a Ordem Arcana. Então, é um feito de poder absurdo, né, galera? Não tem como falar.
Agora vamos começar com o top 5 mais poderosos. Não sei porquê, mas eu acho que isso daqui vocês vão ficar irritados. Mas é minha opinião, tá bom, galera? Abrimos o top 5 com... Em quinto lugar fica o Jin, o protagonista dessa franquia. Mas não é o Jin humano, é o Jin Torgal. Eu sei que é meio loucura eu colocar o Jin Torgal, já que não faz o menor sentido. Eu sei, galera, eu sei. Mas eu acho que o Jin Torgal, ele é mais poderoso do que esses 6. Eu vou explicar aqui o porquê, tá? O Jin normal, o Jin humano, ele teve vários feitos de poder. Lutou contra mutantes, duendes, alguns trolls do mal, conseguiu acabar com um Bular. Porém, o único jeito de derrotar o Gamar, além da sua espada, o Merlin conseguiu fazer um feitiço que se ele virasse um troll, né? Então, quando o Jin tomou essa poção, bom, não tomou, ele tá... Quando ele conseguiu ter a poção, ele virou meio troll. Ele não era humano nem meio troll. Tipo assim, é mais ou menos os dois, sabe? E ele teve vários feitos de poder impressionantes. Tipo assim, no treinamento ele conseguiu ser mais rápido do que a Calaia dos portais. Ele conseguiu aguentar um soco do ar e ele ainda falou que nem sentiu dor. Olha isso, cara. Além disso, olha esse feito de poder dele. Ele conseguiu lutar contra o Engoroth e contra o Gamar ao mesmo tempo. Ele conseguiu lutar contra os dois ao mesmo tempo. E ele ainda conseguiu acabar com o Gamar. Olha isso, louco. E ele também tem uma baita resistência, né? Conseguiu aguentar golpes da Morgana. Conseguiu aguentar uma rajada dela bem poderosíssima. Olha isso, louco. Em Magos, que ele participou também, ele ficou meio nerfado, né? Pô, aí fala sério, né? Mas depois que o Jin tava com uma cálice perto do seu amuleto que tava indo pro seu coração, quando ele decidiu interferir ali, por causa que esse cálice transformava ele em Torgal completo, tá? Pera, por quê? Quando ele decidiu fazer isso para derrotar o Cavaleiro Verde, meu irmão, ele teve um dos feitos de poder mais impressionantes. Porque quando ele virou totalmente Torgal, ele deu surra no Cavaleiro Verde. Maluco, o Cavaleiro Verde tava conseguindo acabar com o A, contra o Bob, contra a Calaia, contra o Steve, tá, tanto faz o Steve, contra o Duxie. Cara, ele tava sendo poderosíssimo. Mesmo assim, o Cavaleiro Verde conseguiu dominar ele. Mas depois que o Jin virou contra seus amigos, ele teve feitos mais impressionantes. Conseguiu lutar contra o Kegel, o Steve, o Bob, o Berink, o A e a Calaga. O A tentou dar soco nele e o Jin Torgal nem sentiu. E pior, o Jin Torgal deu um baita de um soco no A, deu vários, que desmaiou o A. Olha isso, a Calaia teve que usar todo o poder dela para tentar recuperar o Jin e não conseguiu. O único jeito era acabar com o Cavaleiro Verde para que o Jin voltasse. E é ele quem abrimos em quarto lugar. Em quarto lugar fica o Rei Arthur, ou como é conhecido, o Cavaleiro Verde. O Rei Arthur, ele é um humano bem poderoso dessa franquia. Com a sua espada, ele teve vários feitos de poder. Lutou de igual para igual com o Gamar, conseguiu cortar a mão da Morgana, conseguiu aguentar um golpe do Belrock. Bom, ele se foi, sim, só que aí ele conseguiu aguentar mesmo assim. Lutou contra o Bular. Só que aí, depois que ele estava supostamente falecido, o Belrock e o Scargiel corromperam ele para que virasse o guerreiro dele, o Cavaleiro Verde. E meu irmão, ele é bem poderoso, viu? Sabe por quê? Porque é o seguinte, ele fala, tem uma cena onde ele fala exatamente isso daí. Eu sou imune à sua magia. Ele fala exatamente isso daí. Ou seja, a magia não pode ir contra ele, entende? O Merlin tentou usar a magia dele e não conseguiu. A Morgana também não. E ele teve outros feitos de poder. Conseguiu dominar o Jin Torgal. Quase corrompeu ele. Acabou com o Merlin, com a Morgana. Olha isso, louco. E já que ele não é interferido na magia, não serve pra nada então, né? Mas só que ele se foi e junto com o que ele era. Então, ele merece estar nesse top, né, galera? Olha o feito de poder dele. E agora abrimos com o top 3. E em terceiro lugar fica o General Morando, só que na versão Deus. O General Morando, na forma base dele, ele até que é forte. Tipo assim, ele é estrategista, ele conseguiu lutar contra o Varvatos de igual para igual. Mas, tipo assim, ele ainda conseguiria ser derrotado pelo Gamma, Bular e tal. Mas o que ele queria era o núcleo de Gale.
Gale, tá. Ele queria esse núcleo porque assim ele virasse um ser extremamente poderoso. E quando ele teve esse efeito de poder, diziam que esse poder poderia recriar planetas, estrelas. Olha isso, viu, cara? Só que aí na série, quando ele teve esse poder, ele só teve uns feitos assim. Ele conseguiu empurrar o ar, o Vavatos. Foi um feito de poder. É que, tipo assim, ele não demonstrou muito, mas potencialmente ele poderia virar poderoso, né? Mas fazer o que, né? Então, vamos ficar com o nosso top 2, que é, em segundo lugar, fica Séculos e Gale. Os Séculos e Gale são seres poderosíssimos, que os dois se batalharam e assim criaram o planeta de Aquilidion 5. Ou seja, olha isso, maluco, criaram o planeta. Eu sei que eles já se foram, mas, tipo assim, eles são personagens e conseguiram acabar com um dos dois e recriando um planeta, né? Então acho um feito de poder impressionante. Eu sei que eles não demonstraram mais, mas potencialmente eles são poderosos. E chegamos no top 1, no mais poderoso, ou não é apenas um, nos mais poderosos contos de Acadia, que são eles, a Ordem Arcana. Os arcanos, eles existiram mesmo antes da humanidade existir, e eles são magos extremamente poderosos e cruéis que querem recriar o planeta. Então, eu vou colocar os feitos de poder de cada um. O Merlin teve que usar todo o poder dele para tentar conseguir derrotar ele. E olha o que o Merlin falou. Não foi o bastante. Olha isso, cara. Se não foi o bastante, então, além de outros feitos. O Skyriel conseguiu congelar todos os caçadores de Trolls. Lutaram contra o Duque e ele teve dificuldade de corromperam o rei Arthur. E quando em Ascensão dos Titãs viraram os Titãs, meu mano, eles ficaram poderosíssimos. A Nai conseguiu acabar com a Numura, que era uma mutante. O único jeito de derrotar um outro titã era com outro titã. Depois que a Kalara, o Jin e o Duque conseguiram fazer com que a Nai não estivesse mais no controle dos arcanos, ela foi pra cima do Skyriel. Mano, o Skyriel se explodiu numa bomba e não conseguiu. E depois que acabou esses dois titãs, teve um titã, que era o Belrock. E mesmo assim, os caçadores de Torgal tentaram de tudo para impedir ele e ainda não foi o bastante. O único jeito era com que o Bob usasse aquela arma lá de anular magia e o Jin acabasse com ele. Senão já era o fim do mundo, se não reiniciasse. Então, eles merecem ficar nesse top 1 porque eles são extremamente poderosos. Mas galera, essa é apenas minha opinião, né, galera? Comenta aí qual é que é seu top 10 poderosos de contos de Acádias. E comenta aí qual o próxima franquia, tipo assim, da Marvel ou da DC, que vocês querem que eu faça um top 10, ok? Então, tamo junto e falou!